Fico muito satisfeito de poder estar aqui na Comissão de Assuntos Econômicos, eu, ministro Nelson. É a primeira oportunidade no Congresso Nacional que nós temos para trazer ao conhecimento do Congresso Nacional esse tema que é de extrema relevância, de extrema importância. É um debate que nós entendemos que tem que ser feito e esclarecido, e tem que ser feito no âmbito, primeiro, evidentemente, do Tribunal de Contas, que, como órgão auxiliar do Congresso, tem a responsabilidade para fazer a primeira análise técnica, mas a instância decisória é o Congresso, não é o Tribunal de Contas da União. Então, a participação que nós trazemos aqui é uma participação que se faz, inclusive, perante o próprio órgão julgador. Esse tema, que convencionou se chamar... Pode passar, por favor? Que convencionou chamar-se, que são relativas às contas da presidente, ele compõe um conjunto de 13 itens que foram apontados pelo TCU, pelo Tribunal de Contas da União. Desses 13 itens, eu vou concentrar a minha exposição naquilo que é os que se trata os repasses aos bancos públicos, né? Convencionou-se chamar de pedaladas fiscais, termo que eu rejeito, porque ele não é representativo dos fatos e da sistemática realizada, e o ministro Nelson tratará dos demais temas. Então, nesse ponto, nós separamos, pode passar, por favor, em basicamente 8 itens. Eu vou tratar dos primeiros 4 itens e o ministro Nelson tratará dos 4 seguintes. Pode passar, por favor. O primeiro grupo se chama, ou trata dos chamados repasses em contratos de prestação de serviço. Os bancos públicos realizam, e particularmente a Caixa Econômica Federal, realiza uma série de serviços para a União a título de pagamento de benefícios sociais. Essa prestação de serviço, ela vem sendo realizada há muitos anos, ela é uma atividade costumeira, eu diria até está no próprio DNA da Caixa Econômica Federal fazer essa prestação de serviço. E o TCU, ao examinar esse tempo, tomou, neste ano, um novo entendimento ao considerar que haveria uma regularidade nesses adiantamentos concedidos pela Caixa Econômica Federal União, ou no entendimento que haveria esse adiantamento para despesas dos programas Bolsa Família, Seguros-Emprego e Abono Salarial. Pode passar? Então, qual é o nosso esclarecimento que nós fazemos aqui? Primeiro, são contratos de prestação de serviço. A lógica do contrato de prestação de serviço é uma lógica que tem que pautar a administração pública como um todo e que incorpora uma dinâmica de preservação da continuidade do serviço público, em que há, para efeito dos pagamentos dos benefícios, um fluxo de pagamento. Ou seja, o processo o pagamento feito pela Caixa para os programas sociais, ele é feito na forma de repasses prévios, que são orçados, e nesses repasses, o próprio contrato de serviço que a Caixa presta com a União admite que a Caixa possa tomar a decisão de, nas eventuais situações de falta de recurso por conta do fluxo orçamentário previsto, ela possa fazer o pagamento recebendo uma compensação subsequente. Tem prazo? Não, direto. Ela tem um fluxo de pagamento, senadora. Então, assim, eu vou mostrar aqui os dados e a sistemática. Essa é uma sistemática que se reproduz há muitos, muitos anos. Ela tem mais de 20 anos.
mas, digamos assim, nós fizemos, inclusive, um levantamento retroagindo especificamente a início da vigência da LRF para mostrar como ela em todos os anos vem se reproduzindo. E o grande fator que orienta essa situação é que todas as despesas, em particular, mas particularmente os seguros-desemprego, eles são despesas cuja previsibilidade é muito mais errática. Ou seja, você não tem como antecipar integralmente o volume de pessoas que vão pedir o benefício no determinado mês. Você consegue fazer algum nível de estimativa que orienta o repasse, mas você não consegue integralizar com objetividade, todo esse volume de demanda. Por isso que se admite um fluxo que pressupõe depósito antecipado em volumes altíssimos que são pagos no decorrer do mês e admite-se nesse período contratualmente uma possibilidade de existência de situações negativas que são compensadas subsequentemente. Então, para lidar... ótimo, obrigado. Para lidar com essas variações, o contrato estabelece uma conta de suprimento, que, se positiva, remunera o governo, se negativo, remunera a Caixa. Nem todo contrato em que, eventualmente, exista, e isso é importante que se diga, incidência de juro, é obrigatoriamente uma operação de crédito. Juro é um instituto do direito civil, que é apropriado também do direito financeiro. Então, ela é prevista, por exemplo, no Código Civil, a compensação ao mandatário que faz expensas em nome do mandante por conta de obrigações... Isso desde o início do contrato? Desde o início do contrato, figurou essa conta. Sempre figurou essa temática. Eu só pediria, só os senadores e senadoras, para o ministro fazer toda a expulsão e depois aí nas perguntas, as dúvidas. Presidente. Senão vai interrompendo o senador e é importante para o ministro fazer todas as explicações devidas. Opa, eu estou tentando achar aqui qual é o botão do laser aqui. Mas o laser some na tela. Não adianta. Então, é importante que se destaque aqui que em todos os anos, durante a vigência da Lei Responsabilidade Fiscal, houveram saldos negativos. Ou seja, em todos os anos, desde 2001, durante a vigência da LRF, houveram situações em que a Caixa efetuou pagamentos a descoberto. Esta situação, ela não anula ou não caracteriza o plano de operação de crédito, porque o saldo médio sempre é positivo, ou seja, a Caixa, em todos os anos, foi devedora de juros para a União, e não o contrário. Em todos os anos, a Caixa pagou juros para a União pelos saldos médios positivos que ela teve. Então, do ponto de vista do fluxo financeiro, desse serviço que a Caixa presta, a realidade econômica do processo é totalmente favorável financeiramente à Caixa, razão pela qual ela é devedora da União. E, nesse sentido, todas as análises, todas as autuações, todas as auditorias que o Tribunal de Contas realizou nesses programas, nesses contratos com cláusula expressa, nunca houveram identificação de irregularidade. Ou seja, o TCU teve em várias oportunidades, seja nos programas Bolsa Família, seja no programa Seguros-Desemprego, seja na própria auditoria da Caixa Econômica Federal, houveram análises desses procedimentos e essas análises nunca identificaram, reconheceram a existência de irregularidade, razão porque ela sempre foi aceita como correta. Então, aqui, no caso do repasse, o contrato da Caixa e o Ministério e o BNDES é exatamente essa cláusula, subcláusula 2ª, subcláusula 9ª. A Caixa paga à União juros pelos saldos positivos dos valores que ela recebe. E, nas eventualidades de insuficiência de pagamento,
se a contratada assegurar por meios próprios o pagamento, ou seja, por seus meios de pagamento, ou seja, é facultado a Caixa tomar essa decisão de fazer o pagamento. Ela pode não pagar. Contratualmente, ela não é obrigada a pagar. Ela pode não fazê-lo. Se ela fizer, é garantido essa compensação, que é equivalente à compensação que ela paga quando o saldo é positivo. Esses são os contratos e essas cláusulas se reproduzem há vários anos. Eu cito 14 anos, que é durante a vigência da LF, já que o debate está associado à observância ou não da lei. O próprio TCU, no acordo recente que julgou os embargos de declaração relativo ao tema dos repasses, veio reconhecendo os embargos que nós interpusemos, que é preciso ressalvar o fato que não seria razoável classificar como operação de crédito meros atrasos de curtíssimo prazo no repasse de recursos do Tesouro, previstos e com condições estipuladas contratualmente, como o caso dos programas sociais pagos por intermédio da Caixa Econômica Federal. Ou seja, essa sistemática ela vem sendo reconhecida como correta. E aqui mostra exatamente o efeito econômico desse fluxo anualmente. Em todos os anos, esses valores são nominais, não são valores, evidentemente, trazidos a valor presente, portanto, eles estão nos seus valores de época. Todos os anos, o fluxo financeiro ele é favorável à Caixa. 2014, que foi o ano em que surgiu esse grande debate, o fluxo médio de depósitos dos programas sociais que foram pagos pela Caixa foi de 1,5 bilhão favorável à Caixa Econômica Federal. Razão pela qual, em todos esses anos, a Caixa, no encontro, no processo de apuração que eles fazem anualmente, a Caixa foi devedora de juros para a União. Por isso que aqui eu já faço o primeiro, digamos assim, contraponto a um conceito que foi apresentado, que parece assimilável, mas não é a esse sistema, que é o chamado cheque especial. Né? Se usou a expressão, não, na verdade não é possível usar essa sistemática, porque isso é uma espécie de cheque especial em que a União sacaria momentaneamente saldos negativos. Não é por dois motivos. Primeiro, no sistema do correntista usual, não há pagamento de juros em favor do correntista. Há uma contratuação de mútuo prévio com o correntista, em que ele tem a opção de fazer o saque em seu benefício. Não é o caso. Nesse caso, há um fluxo financeiro com depósitos antecipados para a prestação de serviço para a Caixa. E segundo, a decisão de saque, se fosse cheque especial, não é tomada pelo correntista, União, é tomado pelo Banco Caixa. É o banco que toma. Então, a comparação com o cheque especial está errada exatamente por esses dois elementos. Quem toma a decisão, imagine nessa relação, um correntista que tem o seu... Mas quem toma a decisão de saque não é o correntista. Quem toma a decisão de saque é o próprio banco. Nesse sentido, esse fluxo financeiro, a resultante é positivo. Se a Caixa tivesse transferido o capital próprio para a União, como pressupõe a ideia do mútuo, esse fluxo, esse sistema não existiria. Não seria possível ter pagamento de juros. A relação seria invertida. A União estaria pagando juro para a Caixa, o que não acontece. Em todos os anos, sem exceção, mesmo tendo havido em todos os anos saldos negativos, pagamentos a descoberto pela Caixa, o fluxo financeiro é favorável à Caixa e a Caixa paga juros para a União. O segundo ponto que nós trazemos também aqui refere-se ao que se chama de equalização das taxas de juros. A equalização de taxa de juros corresponde a um sistema de subsídio, de subvenção econômica que a União adota, autorizada em lei, a partir do que é autorizado em lei, para pagar financiamentos mútuos incentivados pelos bancos públicos, BNDES, Banco do Brasil, fundamentalmente. Esse sistema, ele
é realizado há vários anos, mas os programas em questão referem ao exercício 2010, 2014. Então, o TCU argue que esta equalização seria uma espécie de financiamento à União e não um processo de subvenção econômica. Portanto, ele entende que seria passivo de contabilização, inclusive como dívida. Acontece que a equalização é uma modalidade de subvenção que corresponde à diferença entre a remuneração do custo da linha de crédito para o banco e os juros pagos pelo tomador de empréstimo. No caso específico do PSI, que é um dos programas, são dois programas questionados, Minha Casa Minha Vida, o PSI, que trata a Lei 12.096/2009, autorizou o Ministério da Fazenda a definir as condições de equalização de taxas de juros, que inclui o valor a ser equalizado e o prazo de pagamento. O pagamento da equalização deve guardar relação com o prazo de pagamento das prestações pelo mutuário. No caso, o PSI, os empréstimos têm prazo de carência de 8 meses. Qual é a sistemática que se adota aqui? O Ministério da Fazenda, autorizado em lei, a portaria, eu vou mostrar as portarias em seguida, adota uma metodologia de equalização. O que ela estabelece? Para cada operação de mútuo contratada, o processo de equalização começa a ocorrer 24 meses após esta operação. Então, a lei vem estabelecer que cabe ao Ministério da Fazenda a regulamentação das demais condições para a concessão da subvenção econômica, de que trata desse artigo, entre elas a definição da metodologia para pagamento da equalização dos juros, das taxas de juros. E a portaria vem estabelecer essa metodologia, ou definida por lei. O pagamento das equalizações serão devidos após decorridos 24 meses do término de cada semestre de apuração. De cada semestre da apuração. Você faz uma semestre, apura os contratos e começa a fazer a equalização. E por que isso é feito? Porque, na verdade, todas as operações de PSI admitem prazos de carência. O mutuário inicia a pagar a partir de um prazo que vai de 3 meses a 48 meses. Existem operações de crédito que admitem até 108 meses de carência, que são linhas pequenas. Então, o que o Ministério Fazenda adotou com metodologia? Em vez de fazer uma sistemática que considere contrato a contrato, racionaliza-se o tempo médio de equalização, que é 24 meses num prazo. Então, há contratos em que o pagamento já começou a acontecer, e a equalização acontece depois, a partir dos 24 meses, mas tem contratos em que o pagamento não aconteceu ainda, porque a carência é maior, que vai 48 meses. Mas, mesmo assim, o Ministério da Fazenda já inicia a equalização. Essa sistemática, ela equilibra a realidade financeira do processo e isso faz parte da precificação. Segundo aspecto importante, nós estamos a tratar aqui de uma subvenção econômica. Não há transferência de capital do banco para a União. O mútuo é contratado do banco com o interessado, com o privado, que faz a operação de crédito. A União entra aqui como um terceiro que incentiva a operação, fazendo uma subvenção prevista em lei, autorizada em lei e regulada por portaria na forma autorizada pela lei. Portanto, há uma aderência dessa sistemática à própria legislação que foi aprovada pelo Congresso Nacional. O segundo ponto refere-se também à equalização do FGTS e execução do programa Minha Casa Minha Vida. O TCU entende que haveria irregularidades em adiantamentos pela FGTS para despesas do programa Minha Casa Minha Vida no ano 2010 e 2014, que essa execução da despesa não teria autorização orçamentária no exercício 2014 e que haveria inscrição irregular de resto a pagar de 1 bilhão e 300 milhões referentes às despesas Minha Casa e Minha Vida. A previsão, primeiro, a previsão expressa na Lei 11.997, artigo 82A, de que os valores de subvenções Minha Casa Minha Vida, faixa 2, devidos pela União, podem ser cobertos pelas disponibilidades do FGTS. Não há transferência de dinheiro do FGTS para a União, pois a disponibilidade cobre o subsídio do beneficiário, que contrata Minha Casa Minha Vida. A União não é receptora dos recursos. O beneficiário é
receptor desse recurso. E quando a antecipação dos recursos para as disponibilidades do FGTS, a União efetua posteriormente o ressarcimento, conforme especialmente autorizado na forma da subvenção. E aqui é o artigo 82A da lei, que foi aprovado pelo Congresso. Enquanto não efetivado o aporte de recursos necessários, subvenções econômicas, que traz o inciso 1 e 2, artigo 2º, etc., o agente operador do FGTS, do FAR e do FDS, que tem utilizado as disponibilidades dos referidos fundos para contratações no âmbito do Minha Casa Minha Vida, terá direito ao ressarcimento das quantias embolsadas devidamente atualizadas pela taxa Selic. Ou seja, há uma previsão dessa possibilidade desse ressarcimento que é coberto pela União e será coberto pela União, autorizado pela Caixa, pela taxa Selic. No caso específico, o próprio Tribunal de Contas, numa auditoria julgada em 2014, referente a este programa, declarou regular estas operações e as sistemáticas adotados, dando plena e total quitação ao gestor do programa, no caso, a senhora Inês da Silva Magalhães, dando-lhe total quitação dessas operações, entendendo que não haveria qualquer irregularidade nos procedimentos que estão sendo adotados no programa. Aqui é bom que se diga e refrise, não há transferência de recursos do FGTS para a União. Há um processo de financiamento de um programa que é equalizado, que é subsidiado na forma da subvenção econômica, como autorizado em lei, diretamente ao programa em favor dos beneficiários. E isso está previsto em lei orçamentária aprovada no Congresso. Há o TCU com remuneração quando não há disponibilidade pontual desse programa. O TCU questiona que não haveria autorização legal porque ele busca entender isso não como uma subvenção, que é o que está previsto na lei orçamentária. A lei orçamentária prevê expressamente a equalização na forma de subvenção econômica. E essa previsão que está na lei orçamentária, ela é, na eventualidade do atraso da implementação do programa, empenhada. Por isso que não há irregularidade dos empenhos feitos pelo Ministério das Cidades, já que ele visa assegurar contratos que estão em curso e que vão ser ainda liquidados, razão por qual o empenho veio a reconhecer essa qualidade. Então, o TCU, a origem do questionamento é a presunção por parte do relatório preliminar de que o adiantamento do FGTS é uma operação de crédito, portanto, deve ser contabilizado como tal no orçamento. Ou seja, ela parte da premissa para desconhecer a própria autorização que a lei orçamentária hoje prevê e sempre previu. Como adiantamento é apenas uma forma de operacionalizar o programa, o ressarcimento posterior ao FGTS não muda a natureza da despesa de subvenção aos beneficiários do programa. Quando o ressarcimento não ocorre no mesmo ano, os valores são inscritos em resto a pagar, referentes à subvenção, com qualquer outra despesa, e assim são contabilizados, e assim aparece nas contas públicas. Então, não é a própria despesa já está, de fato, contabilizado na nossa prestação de contas. Sendo assim, não há qualquer irregularidade na execução orçamentária, pois não há operação de crédito. E o último ponto tem a ver com uma crítica que decorre dessas, que é a questão da apuração da dívida líquida do setor público do setor primário. A dívida líquida do setor público do resultado primário, ela pressupõe uma metodologia que hoje não existe. Essa metodologia, ela está atribuída como incumbência ao Senado Federal estabelecer, na forma do artigo 30, parágrafo 1º, inciso 4 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e até o momento esse normativo não foi aprovada. Razão pela qual, desde o início da Lei de Responsabilidade Fiscal, desde 2001, o governo federal, nas suas mensagens, de encaminhamento dos projetos de lei orçamentária, informa o Congresso que, na ausência da normativa, ele adota a metodologia do Banco Central.
Essa metodologia é uma metodologia que existe no Banco Central desde 1991, é uma metodologia que é reconhecida internacionalmente pelo FMI, por todos os órgãos, diversos órgãos internacionais. Ela já foi utilizada por agentes econômicos e analistas e é bem avaliada internacionalmente, e as operações nunca foram, essas operações que são, na metodologia do Banco Central, não é reconhecido como parte da dívida líquida do setor público. Por isso que o Banco Central não a incorpora, não a reconhece a partir da sua metodologia. Ele não vê ela como uma operação de crédito. Portanto, não a inclui na apuração da dívida líquida do setor público. De novo, essa metodologia ela é reconhecida, existente e adotada a partir de uma sistemática e de uma história de implementação que retroage a 1991, portanto, há 24 anos, e ela representa uma dinâmica que pode ser suprida pelo Congresso Nacional, particularmente o Senado Federal, que pode adotar o normativo, como assim estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal, mas na ausência desse normativo, ela não veio adotar. E isso vem sendo regular, de novo, em todos os anos, desde o início da vigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, e eu faço essa afirmação para reafirmar que existe uma jurisprudência, existe um entendimento do próprio Tribunal de Contas, assim como dos diversos órgãos da administração, desta regularidade, dessa adequação da sistemática. E essa jurisprudência é que dá conforto para o administrador poder tomar as suas decisões. Evidentemente, e isso está presente na nossa compreensão, toda jurisprudência é passível de revisão. Mas exatamente por ser uma jurisprudência, um entendimento na aplicação da lei, ela, inclusive na forma da lei, não admite retroação, não admite aplicação retroativa desse entendimento. É o que está presente na 9784, expressamente, que mudanças jurisprudenciais, mudanças de entendimentos jurídicos não podem retroagir, não pode alcançar situações passadas. E é por isso, por exemplo, que reiteradamente o Supremo, em situações como essa, modula suas próprias decisões, né? Ele aponta para o futuro uma mudança de entendimento, e essa mudança tem que ser observada. Nesse ponto, nós não temos nenhum problema e temos dito ao TCU isso. Então, essa reiteração das decisões do TCU, que firmam essa jurisprudência firme, em relação, inclusive, às estatísticas, sinalizam claramente a nossa compreensão pela regularidade. E aqui eu cito especificamente uma decisão do relator Nardes, no passado, 2002, em que ele fala exatamente em relação à estatística. E ele diz o seguinte, no voto dele: com a vênia dos pareceres das unidades técnicas envolvidas, de fato, além de o Senado Federal estar em mora, com a fixação de importantes parâmetros relativos ao controle de política fiscal, falta diploma legal que obrigue o Banco Central a editar norma conjunta estabelecendo os conceitos e parâmetros da metodologia abaixo da linha, que é o tema em debate, que venha suprir o vácuo legislativo para efeito de controle da LRF. Mesmo, diz o ministro, continua o ministro Nardes, e, portanto, o plenário, porque esse acordo foi aprovado, mesmo nas atribuições conferidas ao Tribunal de Contas pela LRF ou pela Lei 10.180, não há dispositivo que o autorize a determinar ao Banco Central que legisle para suprir essa omissão. Portanto, essa metodologia que é adotada e vem adotada há 24 anos é uma metodologia que tem sido aceita e reconhecida. Mas essa metodologia pode ser alterada pelo Senado, não pelo Tribunal de Contas. O TCU não tem essa competência de determinar uma mudança metodológica, como ele mesmo reconheceu. E é isso que dá, em última análise, a confiança na própria decisão. Então, aqui, só para fazer uma referência àquelas dados que eu falei, os manuais estatísticos de finanças públicas ditados pelo Fundo Monetário Nacional são a referência metodológica internacional. O padrão estatístico mais importante do qual o Brasil parte desde 2001 é o padrão especial de disseminação dos dados, Special Data Dissemination Standards, SDS, o mais elevado padrão estatístico internacional em vigor, a qual a metodologia do Banco Central é aderente e, portanto, ela é consistente.
o último relatório sobre observância de padrões e códigos no seu modo de transparência fiscal Brasil, ROSC, registrou, né, que as referências estatísticas foram destacadas por sua abrangência, detalhamento, tempestividade das estatísticas macroeconômicas brasileiras do setor fiscal e seu padrão de qualidade e o elevado grau de transparência fiscal do Brasil. Isso nos dá uma verdadeira, digamos assim, um verdadeiro reconhecimento internacional do padrão de transparência e de qualidade fiscal no Brasil. E essa é a metodologia que o Banco Central adotou para divulgar as suas estatísticas fiscais, estatística da dívida pública, particularmente em todos os anos, particularmente em 2014, que é a mesma metodologia. Bom, essa corresponde, eu não contei o tempo, viu, não. Basicamente esse ponto, mas eu queria só para concluir, antes de passar ao ministro Nelson, devolver a palavra ao presidente, evidentemente, que vai passar o ministro Nelson, eu só registrar que a dinâmica de trabalho que orientou a administração pública foi, primeiro, a observância efetiva da lei, o cuidado da observância da lei. 2, uma lei que vem sendo interpretada pelos órgãos de controle, em particular, mas pela administração pública como um todo, em todos os seus 14 anos, aprovando a sistemática que vem sendo adotada até hoje. 3, essa jurisprudência se conforma numa praxis administrativa, numa prática administrativa recorrente e que é, digamos assim, exercida por esse conforto legislativo e conforto jurisprudencial. Evidentemente, nós temos dito ao TCU, e eu quero retomar isso, que nós não temos, no âmbito do governo da administração pública, nenhuma dificuldade em relação a mudanças de jurisprudência que aperfeiçoem o sistema de contas, que aperfeiçoem o sistema fiscal, que melhora essa realidade. Isso faz parte do aperfeiçoamento institucional do próprio país. Essa é uma conquista que o país tem recorrentemente obtido e deve ser valorizada como digamos assim, instituto, como parte das nossas instituições. Agora, nós temos que tratar isso com a racionalidade e a ponderação que o tema exige. E isso passa por reconhecer essa mudança e essas atualizações. Quando foi adotada a LRF, nós tomamos por referência, eu me lembro que eu estava, à época, trabalhando na Advocacia Geral da União com o ministro Germano Mendes, e o tema foi debatido no Ministério do Planejamento, que bebeu a experiência neozelandesa como referência de transparência fiscal. E a Nova Zelândia adotou uma sistemática que nós não adotamos, mas essa realidade mostra que isso é necessário, que é a revisão da lei 10 anos depois da sua adoção. E eles fizeram esta revisão. Portanto, nós não tivemos regra similar no Brasil, mas mostra que o aperfeiçoamento institucional faz parte do próprio processo. E isso se dá não só na alteração legislativa, mas também na alteração jurisprudencial, que para nós é altamente normal, correto, recorrente. Mas não é causa de punição, é causa de aperfeiçoamento. E é isso que nós temos reiteradamente defendido e acredito que nós temos, sim, nesse momento, aqui no Congresso, no Senado e nas instâncias próprias, a oportunidade de buscar esse aperfeiçoamento, inclusive alterando sistemáticas que foram praticadas por 14 anos, mas que são passíveis de revisão, como de resto é passível tudo numa democracia como brasileira. Muito obrigado.